É, meu amigo, essa tal de NFL veio pra ficar, né? Realmente ela veio pra ficar, né? A NFL, o futebol americano, eles estão muito em alta aqui no Brasil. A gente já vai pro segundo ano seguido tendo um jogo da NFL acontecendo no nosso país. A gente teve no ano passado Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentando e foi jogo valendo, tá? Não é que foi amistoso, showball, não. Foi um jogo valendo, temporada regular, tá ligado? E esse ano a gente teve Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Os dois jogos aconteceram na Neoquímica Arena, que é a arena do Corinthians, né? O estádio do Corinthians. Inclusive, nesse último, eu tive o prazer de ir lá, estava presente para assistir Chiefs e Chargers. Foi uma experiência absurda. O resultado do jogo não me deixou muito feliz, né? Porque como dá pra ver pelo cenário e pela minha camisa, né? Sou torcedor do Tifão. E o Tifão não conseguiu vencer. Mas a experiência foi fantástica. E o fato da gente ter tido esses dois jogos acontecendo aqui no Brasil, com a informação de que nos próximos 5 anos teremos mais jogos acontecendo, inclusive 3 jogos no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, isso é um sinal claro do crescimento massivo do esporte aqui no nosso país, né? O país do futebol está cada vez mais aderindo ao outro futebol, ao futebol da bola oval. E aí, com o crescimento do esporte, com o crescimento da liga, muita gente tá querendo conhecer, tá querendo saber mais sobre o futebol americano, como é que funciona, como é que joga essa parada, né? Como é que eu assisto o futebol americano, o que eu tenho que saber pra assistir um jogo. A galera tá querendo entender melhor. E aí, pra você, jovem gafanhoto que tá nessa busca por conhecimento, decidi preparar esse vídeo pra explicar de forma simples e bem resumida como funciona o futebol americano e como funciona a NFL, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a National Football League. Então, vamos aqui trocar uma ideia sobre isso, vou tentar explicar pra vocês da forma mais tranquila possível, para não ter confusão. E o meu objetivo é que depois desse vídeo você consiga assistir um jogo de futebol americano sem ficar perdido, né? Pelo menos entendendo o que está acontecendo em campo. Porque entendendo o básico, você já vai conseguir né, acompanhar, e aí com o tempo você vai virar um expert de futebol americano. Então vamos aqui começar falando sobre o esporte em si, sobre o tal do futebol americano. O futebol americano, ele é jogado em um campo de 100 jardas, o que daria cerca de 91 metros, com 11 jogadores de cada lado. Cada time possui ao todo 53 jogadores, e aí esses 53 são divididos em 3 times, que é o time de ataque, o time de defesa e o time especial. E aí, durante o jogo, esses times vão se revezando. O objetivo do jogo é levar a bola para a área do seu adversário, que é a end zone. Quando o time consegue isso, ele marca um touchdown, que vale 6 pontos. E de quebra, o time pode ainda conseguir 1 ponto a mais, que é o extra point, que vem por meio de um field goal, que é quando o cara chuta a bola no meio daqueles postes, né, daquelas 2 traves. E aí tem um jogador específico que entra em campo só para dar esse chutão. Inclusive, o único brasileiro que joga na NFL atualmente é exatamente um kicker, né, que é o nosso querido Cairo Santos. Então, beleza, Luiz, eu entendi que o objetivo do jogo é colocar a bola na área do adversário, mas como é que eu chego na área do adversário? Como é que eu chego nessa tal de end zone? Vamos lá, é bem simples. Cada time tem 4 chances para avançar 10 jardas. Essas 10 jardas que o time tem que avançar são chamadas de descidas ou downs, tá? E aí o time pode avançar essas 10 jardas de várias formas. Pode tentar avançar pelo ar, né, que é quando o quarterback passa a bola para um recebedor ou wide receiver, ou pode tentar avançar pelo chão, correndo com o seu running back. O importante é passar dessas 10 jardas em, no máximo, 4 oportunidades. Se em 4 chances o time conseguir passar essas 10 jardas, conquistar essa descida, né, esse avanço, o time tem mais 4 chances para conseguir mais 10 jardas. E aí o time vai indo
até chegar na end zone. Se a defesa conseguir parar o ataque antes dele conseguir essas 10 jardas nas 4 chances, o ataque tem que devolver a bola para a defesa. Ou se o ataque estiver próximo daquelas 2 traves, né, daquele poste, o ataque pode tentar um field goal, pode tentar chutar a bola, e aí, se conseguir fazer a bola passar no meio das 2 traves, o ataque marca 3 pontos. Então a dinâmica do jogo é basicamente essa. E aí são 4 períodos de 15 minutos. Se terminar empatado, tem prorrogação, tá bom? Então agora que já entendemos como funciona um jogo de futebol americano, vamos agora passar para o funcionamento da NFL, né? O funcionamento da liga. Vamos lá, a NFL ela é composta por 32 times. Esses 32 times são divididos em 2 conferências. Conferência Americana, a AFC, e Conferência Nacional, a NFC. Dentro dessas conferências temos 4 divisões. Divisão Norte, Sul, Leste e Oeste. Então a gente tem a AFC, e aí dentro da AFC tem a AFC Leste, AFC Sul, AFC Norte e AFC Oeste, tá? A mesma coisa na NFC. Então são 2 conferências e 8 divisões ao todo. E cada divisão é composta por 4 times. Durante a temporada, cada time joga 17 jogos em 18 semanas. Eles têm uma semaninha de folga. Eles enfrentam times da própria divisão, enfrentam times de outras divisões da mesma conferência e alguns times da outra conferência. E o objetivo é ganhar o máximo de jogos possíveis para chegar no playoff. E como que funciona o playoff? Vou explicar, relaxa. 7 times de cada conferência se classificam para o playoff, ou seja, são 14 times que vão para a fase eliminatória da temporada. Os campeões de cada uma das 8 divisões conseguem uma vaga automática. Outros 3 times de cada conferência conseguem também a classificação via wild card, que são os times de melhor campanha que não foram campeões da divisão. Os playoffs são jogados no formato de mata, ou seja, é um jogo e acabou, perdeu, tá fora, ganhou, avançou. É assim, não tem jogo de ida e jogo de volta. Tem isso, é um jogo só. E aí os jogos vão rolando até sobrar apenas 2 times. Um time da AFC e um time da NFC. Esses 2 se enfrentam em um jogo único chamado de Super Bowl, que é a final da NFL. Super Bowl que é simplesmente o maior evento esportivo do planeta. É uma coisa realmente absurda, né? Um evento gigantesco, com show do intervalo. E não é um show qualquer, é um show mega produzido com artistas inacreditáveis. E aí o vencedor desse jogo se sagra o campeão do Super Bowl, ergue o troféuzinho ali, esse belo troféu chamado Vince Lombardi, e aí esse time conquista a glória eterna. E basicamente é isso, cara. Basicamente é assim que funciona a NFL, é assim que funciona um jogo de futebol americano. Eu sei que parece muito complicado, parece, né, muito difícil, mas vai por mim, cara, é muito tranquilo de entender. Você sabendo disso que eu te falei, cara, quando você ligar a televisão e botar um jogo pra assistir, você vai pegar as coisas muito rápido. É bem tranquilo mesmo de entender. E quando você entende, cara, é difícil parar de acompanhar, porque é um esporte muito apaixonante, é muito bacana. E quando você entra a fundo na história dos times, na história da liga, cara, você percebe que é mágico, mano. Assim, é muito difícil você não se apaixonar pela NFL. É muito difícil. É isso, cara. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado claro as coisas pra você, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. E tamo junto, cara. Tamo junto, obrigado aí pela audiência. Deixem um like se o vídeo foi legal, se o vídeo te ajudou. Deixa o likezinho. Deixa um comentário, se inscreve no canal para mais conteúdo. Até a próxima, minha gente. Fiquem bem e tchau!